É uma história bem conhecida da igreja, como disse a princípio, a história deste homem chamado Jacó, não é? História bem conhecida, é uma história onde a Bíblia destaca várias páginas, não é? É uma das poucas histórias da Bíblia tão grande, talvez a de Davi seja um pouco maior que a de Jacó, tenha mais páginas, mas é um personagem que todos nós devemos ter muita atenção na sua vida e na sua história, nos seus erros e nos seus acertos, porque como qualquer ser humano, o Jacó ou o Israel, talvez os irmãos prefiram dizer assim, o Israel tem os seus momentos de altos e baixos, como qualquer ser humano. Mas a primeira coisa, eu peço aos irmãos manterem as nossas Bíblias abertas aí no texto, com aquele marcadorzinho que geralmente a Bíblia tem, nós iremos retornar para o texto. Eu queria ler outros textos com os irmãos, para nós podermos nessa noite estar refletindo um pouco na história desse homem chamado Jacó. E a história de Jacó começa muito cedo, não é? A história espiritual de Jacó começa no ventre de sua mãe. Porque diz a Bíblia, eu queria ler com os irmãos, no capítulo número 25, diz a palavra de Deus que a Rebeca também teve dificuldades para engravidar, ela era estéril, assim como Sara era estéril, Rebeca também era estéril. E diz a Bíblia que quando Isaac tomou a Rebeca como esposa, ele tinha 40 anos de idade. E diz a Bíblia que ela não dava filhos para ele. E aí ele orou a Deus e com 60 anos de idade nasceu a Jacó e Esaú. E esse nascimento e essa gestação foi uma gestação complicada. Diz a Bíblia que Rebeca se angustiou porque os seus filhos se empurravam. Em algumas traduções diz que os seus filhos se empurravam no seu ventre, no ventre da sua mãe. Em outras traduções nós temos a palavra eles brigavam, eles disputavam, mas o sentido é o mesmo. Lá dentro da barriga de Rebeca acontecia algo desagradável e ela orou ao Senhor mais uma vez. Parece que aquele casal aprendeu que o caminho era o caminho da oração e Deus respondeu. Veja o que diz a palavra de Deus sobre isso no capítulo número 25, a partir do versículo 19. Gênesis, capítulo 25, e o versículo 19 diz a palavra de Deus assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, preste bem atenção no que diz o versículo número 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, ou seja, ele orou. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Palavra do Senhor, diz a sua serva naquele momento de angústia. Quando a Bíblia diz que Rebeca disse que quem me aproveita viver é melhor morrer do que viver, é apenas uma literatura poética, porque a Bíblia está dizendo, em outras palavras, que Rebeca se angustiou com a situação. Não é que de fato Rebeca quis morrer de forma alguma, ela se angustiou e foi uma forma de expressar isso a Deus, e Deus ouviu, e Deus respondeu aquilo que ela precisava, aquilo que ela perguntava, que ela precisava ouvir. E Deus diz: olha, dois povos estão em teu ventre, um povo será mais forte que o outro, porém o mais velho servirá ao mais novo. Então a história de Jacó começa aqui. A história de Jacó nos diz que Deus nos escolhe com soberania. Deus não escolhe a gente por qualquer outra coisa. Quando Deus escolheu a Jacó, eu digo para os irmãos com muita convicção de que a 99%, acredito eu, com muita convicção, de que Deus nos escolhe na maioria do tempo por soberania. Em outras palavras, Deus sabe escolher. Deus não escolhe porque eu sou bonito, ou porque eu sou grande, ou porque eu sou magro, ou porque eu sou forte. Não, Deus escolhe porque Ele é soberano. Ele sabe aonde colocar cada pessoa em cada lugar. Deus sabe milimetricamente aonde colocar as pessoas, o porquê escolher as pessoas,
capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo destaca isso também com muita clareza. Capítulo 9, versículo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele traz essa verdade de uma maneira muito preciosa, de uma maneira muito contundente. Ele diz assim, a partir do versículo 9, Romanos 9:9 diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Aqui se refere a Isaque, a Jacó e a Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele
faço muito ou porque eu faço pouco. Deus não escolhe porque eu trabalho muito ou porque eu trabalho pouco. Deus não escolhe porque eu sou muito trabalhador, ou porque Deus não escolhe porque alguém é preguiçoso, ou porque alguém faz isso, ou porque alguém faz aquilo, ou porque alguém deixa de fazer aquilo. Deus escolhe por soberania, de tal maneira, meus irmãos, que de repente alguém diz: mas irmão Marcos, aquele ali é preguiçoso. Mas Deus transforma o preguiçoso em trabalhador. Mas irmão Marcos, aquele ali é fraco, mas Deus fortalece o fraco. Mas irmão Marcos, aquele é incapaz, mas Deus capacita aqueles que chama. Então Deus é um Deus que tem condições de fortalecer, de mudar, de restaurar, de transformar a vida de qualquer pessoa, mas Ele mesmo escolhe por soberania. E parece que Isaac, e parece que Jacó, e parece que Rebeca ainda não tinha isso no seu coração, porque havia uma palavra da parte de Deus dizendo: o mais velho servirá o mais moço. Deus já havia proferido a sua palavra, e a Bíblia diz que Deus não volta atrás da sua palavra. Deus não se arrepende com as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E parece que isso não estava no coração de Rebeca, parece que isso não estava no coração de Jacó, porque diz a Bíblia que agora eles quiseram ajudar a Deus a cumprir aquilo que havia prometido. Deus não precisa da tua ajuda para cumprir as suas promessas, se bem que Deus trabalha em cooperação comigo e com você. O fato de Deus ter uma palavra para a minha vida e para a tua vida não quer dizer que eu não tenha que fazer a minha parte, não, de forma alguma. Deus trabalha em cooperação comigo e com você. A soberania de Deus, ela não exime a minha e a tua responsabilidade. Deus faz o milagre de ressuscitar, e somente Deus pode fazer isso. Mas a pedra, quem tira sou eu e quem tira é você. Por isso, faça a sua parte, porque a parte de Deus Ele sabe fazer. E não só sabe, Ele tem condições de fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Ainda que você ache difícil, ainda que você ache impossível, ainda que você olhe para você e diga: mas eu sou tão pequeno. Mas fica sabendo de uma coisa: não é porque você é grande e não é porque você é pequeno, é porque o Deus soberano te escolheu. Se fôssemos falar, irmãos, muitos dos homens que a Bíblia relata não entenderam isso. Moisés não quis ir, tantos não quiseram ir, mas Deus disse: olha, Moisés, não é porque tu és um mero pastor de ovelha, porque Moisés disse: mas Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Não tem a ver contigo, Moisés. Não é o fato de tu ser um pastor de ovelha, não é o fato de tu não saber falar, não é o fato de tu não ter condições, é o fato de eu estar te enviando. É o eu sou quem está te enviando, é o eu sou quem quer, é o eu sou quem está te mandando, e eu valorizo a tua pessoa. Por isso, pode ir, porque eu estou na frente. É Deus, irmãos, quem nos escolhe, e não nós que escolhemos a Deus. O servo do Senhor, o evangelista João, na sua carta, no capítulo 15, o versículo 16, ele diz: não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi para que vades e deis muitos frutos. Então, Jacó não entendeu isso. A história é interessante porque Jacó tinha muito desejo de herdar aquela promessa, mas ele sabia que o primogênito era Esaú, e ele sabia que pelo andar da carruagem ou pela normalidade das coisas, Esaú iria receber a promessa, a bênção do pai, iria receber os direitos através da bênção do seu pai. E diz a Bíblia que ele, na primeira oportunidade, ele tenta conquistar aquela bênção, e até aí ele nada de errado fez. Veja o que diz ainda a palavra de Deus no capítulo 25, a partir do versículo de número 27. Gênesis 25, 27. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Agora preste atenção no que diz o versículo 28. Isaac amava a Esaú. Por quê? Porque se saboreava de sua... Quem está vendo? De
Rebeca, porém, amava Jacó, por quê? Diz aqui, irmão? Diz? Não, né? Amava Jacó. Primeira coisa interessante, dentro daquilo que é a perspectiva de Isaac e aquilo que é a perspectiva de Rebeca, diz a Bíblia que Isaac amava a Esaú por causa da sua caça, por causa da sua comida, porque ele fazia uma comida gostosa e por isso ele era predileto. Veja que coisa interessante, às vezes quando Rebeca, porém, amava Jacó, e ponto. Duas coisas aqui é interessante que nós devemos entender. Em primeiro lugar, Rebeca havia recebido da parte de Deus uma palavra que dizia que Jacó ele iria estar à frente de Esaú, que Deus havia escolhido a Jacó e não Esaú. Então é muito provável que por esse motivo Rebeca tenha se apegado a essa palavra, tanto que ela vai fazer de tudo para Jacó receber a bênção. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho do capítulo 27, e Rebeca faz de tudo para que Jacó receba a bênção e não Esaú. Agora é interessante, irmão, porque a Bíblia vai dizer que Isaac estava sem o quê? Sem visão. Parece que nos dois sentidos, tanto físico quanto espiritual. Físico é algo indiscutível, porque é justamente por isso que Rebeca usa esse motivo da sua falta de visão física, ou pouca visão física, quase que nenhuma, se tinha alguma era muito pouca, e Rebeca usa isso para disfarçar a Jacó, para que Jacó recebesse a bênção. Mas a Bíblia diz que Isaac amava a Esaú por causa da sua caça, ou seja, por causa do seu interesse. Isaac queria abençoar a Esaú porque ele tinha interesse, porque ele satisfazia um desejo pessoal, satisfazia uma vontade pessoal, satisfazia algo pessoal. Era por causa do interesse da comida que o seu filho fazia. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que nós devemos andar de forma espiritual, de tal forma que devemos ouvir a voz de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a nossa vontade, pois os nossos desejos, os nossos anseios. Aqui Isaac tinha o seu anseio, que era um anseio terreno, que era algo material, sendo satisfeito pelo Esaú, que diz a Bíblia, por causa disso ele era predileto. Mas em contrapartida, irmão, ele desprezava aquilo que Rebeca recebera da parte do Senhor. Então é interessante nós observarmos isso. Mas o texto continua dizendo: tinha Jacó feito cozinhado, no versículo 29, e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Versículo 31, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogênito. Até agora ele não fez nada de errado, porque era algo permitido, a venda ou a troca, a venda da primogenitura, tá? Versículo 30 diz: e lhe disse, 31, disse Jacó: vende primeiro a tua primogenitura. 32, ele respondeu: que estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro, porque o juramento naquele momento, naquela sociedade, o juramento naquela condição não tinha mais volta. Uma vez que se jurasse alguma coisa, aquilo estava sendo firmado. Versículo de número 33, ele diz: ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. É o autor que está dizendo que ele vendeu, e não há nenhuma reprovação quanto a Jacó. Mas veja o que diz o versículo 34: deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Quem desprezou foi Esaú. Jacó até aqui não fez nada de errado. O próprio autor, se os irmãos perceberem, o próprio autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, a partir do versículo 14, ele fala sobre essa história de Isaac e Esaú, sobre essa questão da primogenitura. Veja o que ele diz a partir do versículo 14.
Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Versículo 16 diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17, para finalizar, diz: pois sabeis também que posteriormente, quando querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Foi ele quem rejeitou, foi ele quem desprezou. E quando eu leio isso, eu lembro de uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim: não desprezeis o dom que há em ti. Esaú tinha uma vocação, Esaú tinha um dom, mas ele desprezou o dom e ele desprezou a vocação que havia nele. Eu nunca esqueço, irmão, da história de um irmão que eu tive a oportunidade de conhecer. O nome do irmão era, daqui a pouco eu lembro, eu nunca esqueci, Osni, o irmão Osni. Irmãos, o irmão Osni, ele gostava de louvar a Deus, mas gostava, ele louvava de todo o coração, louvava mesmo, para valer, toda a sua alma, a gente via, mas tinha um pequeno problema: ele não sabia louvar, ele não sabia cantar, ele não acompanhava o ritmo da música, a melodia, a canção, saía fora do tempo, ele ia na frente, os irmãos iam cantando, e ele ia cantando lá na frente, e os irmãos, alguns sorriam sem querer, outros por querer também, e os irmãos às vezes não entendiam muito bem o irmão Osni. Um dia o irmão Osni tanto gostava de louvar que ele foi aprendeu a tocar teclado. E ele disse assim: vou estudar teclado, vou tocar teclado, e aí eu toco e eu canto. E eu conhecia o professor do irmão Osni, professor do teclado. E eu cheguei para ele e disse: não, como é que está o irmão Osni agora? Com certeza ele está cantando e está tocando, e aí ele toca, e aí ele canta, e ele canta no mesmo tempo que ele toca. Meu irmão com a mão na cabeça assim. Não, Marcos. Ele continua tocando do jeito, cantando do outro, e ele canta do jeito, ele toca do outro. Mas, irmãos, eu não tenho dúvida de que o louvor dele chegava no céu, porque era de coração, e ele não desprezava o dom que havia nele. Mas sabe uma coisa, irmãos, interessante? Um dia deram a oportunidade para o irmão Osni pregar a palavra. Faltou o pregador, o irmão Osni foi pregar a palavra. Irmãos, eu estava sentado no banco e eu fiquei admirado com a habilidade do irmão Osni pregar a palavra. Depois eu comentei com a minha esposa assim: você viu, ela disse: eu vi, prega a palavra, tem o dom da palavra, mas não sabe. Ele queria cantar, né? Queria louvar, não tinha aquele dom, aquele talento, mas para pegar aquele o seu talento, ele sequer sabia. O que ardia no coração dele era louvar e não pregar. E eu disse: se ele pregasse seria tão melhor, porque ele estaria no dom. Eu mesmo sei, eu não sei pregar nem cantar, mas ainda dou uma palavra pela misericórdia de Deus. Mas se eu inventar de cantar, irmão, vai ser tanta Bíblia jogada, tanta coisa aqui, os irmãos saíram. Então eu evito, irmão, de cantar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é: faça aquilo que Deus te escolheu para fazer. Pode ser simples, pode ser pequeno aos olhos. Ah, mas eu só sei ser o zelador da igreja. Seja o zelador da igreja para a glória de Deus. Ah, mas eu só sei louvar. Louve para a glória de Deus. Ah, mas eu só sei pregar. Pregue para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Quer você seja um servo simples, quer você seja um servo visível, não importa. Simples
verdadeiramente agrada a Deus. Até aqui Jacó nada feliz. Até aqui as coisas estão indo bem. Porém, no capítulo 27, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de Gênesis 27 de Gênesis. Diz assim, a partir do versículo 1: tendo se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, veja, preste bem atenção nisso aqui. Tendo se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Versículo 2: disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Versículo 3: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Veja o que Isaac planejou. Ele chama seu filho predileto, porque fazia comida e porque lhe agradava o estômago. E ele diz assim: olha, faz uma comida saborosa para mim, e depois eu vou te abençoar. Eram os planos de Isaac, e ele já não enxergava mais. A Bíblia vai dizer que Rebeca está ouvindo isso. Versículo de número 5: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú. E Rebeca teve uma ideia. E qual foi a ideia de Rebeca? Chamou a Jacó e disse: olha, teu pai planeja abençoar a teu irmão Esaú. Pediu que ele desse uma comida. Agora, pois vai, pega 2 cabritos e eu farei uma comida saborosa como teu pai gosta. Aí Jacó disse: mas mãe, o pai vai saber, porque eu sou liso e meu irmão é peludo, e o pai vai saber e vai me amaldiçoar, e eu ficarei por zombador diante de meu pai. Rebeca estava tão convencida de que a bênção era de Jacó e que ela tinha que fazer alguma coisa, porque Isaac estava prestes a abençoar a Esaú. Então ela deu uma ideia e disse assim: olha, faz o seguinte, eu vou colocar uma roupa sobre ti e eu vou resolver esse problema dos pelos. E aí ela tinha tudo na cabeça, colocou a pele de um animal sobre a parte das mãos e do pescoço, e a roupa do Esaú sobre o Jacó. E aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 17 que quando o Jacó chega lá com aquela comida, a primeira coisa, veja o que acontece aqui, a primeira coisa, versículo 17, capítulo 27, 17, diz assim: então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Versículo 18: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que a mim ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Primeira coisa que Esaú fez foi perguntar quem era. E Jacó disse: eu sou Esaú, e eu fiz aquilo que tu mandaste. Então, o que é que está acontecendo aqui? Jacó, junto com sua mãe, está querendo dar uma ajuda a Deus. Jacó e sua mãe está querendo que aquilo que Deus falou se cumpra. Então, o desejo é até bom, mas a forma não justifica, irmãos, porque a ideia de que os meios justificam o fim não é uma ideia de Deus, não é algo que Deus, o princípio de Deus. Os meios nunca justificarão o fim, porque os meios têm que ser os meios de Deus, o jeito tem que ser o jeito de Deus, a forma tem que ser a forma de Deus. Mas veja o que diz a palavra, versículo 20: disse Isaac a seu filho: como é isso?
que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Para completar, Jacó ainda colocou o nome do Senhor no negócio e disse: o Senhor mandou a caça ao meu encontro. Mentira, irmãos! Ele estava simplesmente colocando o nome do Senhor, usando o nome do Senhor em vão, em um negócio que Deus não estava presente. Então disse Isaac a Jacó: chega até aqui, versículo 21, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó ainda Isaac ainda está desconfiado. Versículo 22, Jacó chegou-se a Israel, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Versículo 23 diz: e não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Agora, irmãos, vejam um pouco daquilo que é consequência da gente fazer as coisas do nosso jeito. A Bíblia diz que logo em seguida, eu vou adiantar por causa da hora, mas a Bíblia vai dizer que logo em seguida o Esaú chega com a comida, o pai diz: quem é você e tal, e de repente, veja o que acontece quando o Esaú chega, versículo 33 diz: então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Quando Esaú chega, a Bíblia diz que Isaac estremeceu de comoção. Ele sentiu um pesar muito grande. Agora veja o que diz o versículo 34: como ouvisse Esaú das palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Versículo 35, respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astutamente e tomou a tua bênção. Se bem que a bênção era de Jacó, mas o jeito e a forma também foram de Jacó e não de Deus. Agora veja o que diz o versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Passou a ser odiado pelo irmão. Sabe por quê, irmãos? Tudo isso aconteceu com Jacó. E aí eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias novamente no versículo 48 de Gênesis. Sabe por que tudo isso aconteceu com Jacó, irmãos? Porque eles fizeram do jeito dele. A bênção de fato era de Jacó. A promessa de fato era de Jacó antes dele nascer. Porém não tiveram a paciência de esperar que Deus fizesse do seu jeito. E às vezes o jeito de Deus é demorado, e às vezes o jeito de Deus é mais difícil, e às vezes o jeito de Deus é no último instante, e às vezes o jeito de Deus é no último momento. E eu penso que isso esteve na vida de Jacó durante toda a sua caminhada. Eu fico pensando que Jacó, quando esteve na casa de Labão, ou durante todos aqueles 20 anos que se afastou da sua família, eu penso que Jacó estava sempre passando pela sua cabeça: não tinha outro jeito, não tinha outra maneira, como aconteceria se a gente não tivesse feito. Certamente ele se culpou, certamente ele se sentiu bastante triste por causa daquilo, certamente ele se entristeceu, porque ele fez aquilo e talvez aquilo lhe consumia. Como seria se a gente não tivesse feito isso? É quando entra o capítulo 48 que eu acredito que Deus está tratando disso ainda com Jacó. Veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 48, a partir do versículo de número 8. Perdão, a partir do número... Vamos ler a partir do primeiro mesmo. Passando estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo
Outra coisa, irmãos, Jacó agora está relembrando que quando ele fugiu da casa de seu pai, ele parou numa cidadezinha no deserto chamada Luz. E ele parou, ele não tinha nem onde colocar a cabeça. Ele pegou uma pedra, pegou um travesseiro e ele se deitou. E diz a Bíblia que naquele momento ele viu, teve uma visão de uma escada que dava no céu até a terra. E diz a Bíblia que naquele momento Deus veio e o próprio Deus abençoou a Jacó, dizendo: eu te farei herdar a bênção que eu prometi a teus pais. E agora Jacó está lembrando disso. Em Luz, Deus me abençoou. Ele tinha o principal, ele tinha a bênção de Deus. Deus havia abençoado ele ainda no ventre, e Deus havia abençoado depois de tudo que ele fez. Mas veja o que diz a partir do versículo 9 agora. Respondeu José a seu pai. Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Versículo 10: os olhos de Israel já se tinham o quê? Escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, veio chegar a ele, e ele os beijou e os abençoou. Abençoou os filhos de José. Agora perceba, irmãos, quantos filhos José trouxe? Podia ser um nome, era mais fácil, né? Trouxe 2. Porque o problema lá no passado foi com quantos? Porque o problema tinha a ver com o quê? Bênção. O problema no passado entre Jacó e Esaú tinha a ver com bênção, tinha a ver com os 2 filhos, tinha a ver com a indecisão do pai e da mãe. Parece que o problema se repete, porque agora José, que é filho de Jacó, e aprende que José é governador do Egito, traz os seus 2 filhos. E o interessante, o Jacó está cego, assim como o Isaac naquele momento estava cego. E a Bíblia diz que José, com muito cuidado, pega um menino, bota do lado esquerdo e outro do lado direito, de tal forma que só precisava ele levantar a mão bem certinho. Ele faz tudo certinho, ele faz tudo direitinho, tudo do jeito que tem que ser. Mas diz a Bíblia que na hora Jacó cruza as mãos. Versículo 17 diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e não amou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Versículo 18: e disse José a seu pai: não, assim não, meu pai, pois este é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Versículo 19: mas seu pai o recusou
cuidado. Olha o que Jacó sofreu. Primeiramente, nunca mais viu a sua mãe. Sua mãe morreu e ele não viu mais. Olha que prejuízo, irmãos. Isso não estava nos planos de Deus. Isso não tinha sido arquitetado por Deus. Nunca mais Jacó viu a mãe, porque veio do seu jeito. Diz a Bíblia que ele passou 20 anos em Padan-Aram. Durante esses 20 anos ele foi enganado. Trabalhou por causa de Raquel e recebeu Lia. Quer fazer do seu jeito? Se prepare para o prejuízo. Diz a Bíblia que o Labão toda vez enganava, mudava o salário dele. Durante 10 vezes mudou o salário dele. Enganou Jacó quase por 20 anos, até que a soberania de Deus interviu e Deus enriqueceu a Labão. Labão ainda tentou fazer um mal a Jacó. Se não fosse Deus que apareceu em sonho e disse: não toque neles, nem fale a ele bem, nem fale a ele mal, porque esse homem tem promessa de Deus. Labão até encontrou, mas não falou bem, não falou mal, não fez mal a Jacó, porque Jacó foi um homem protegido e guardado pela graça de Deus, mas sofreu prejuízo. Diz a Bíblia que durante a caminhada ele encontrou-se com o anjo e ele começou a lutar com o anjo, e o anjo tocou em sua coxa, e a Bíblia diz que ele ficou manco o resto da vida dele. Quer fazer do seu jeito? Tenha cuidado, você pode ficar manco o resto da sua vida. Irmãos, o jeito de Deus é melhor, não traz dúvida. Quer ver o prejuízo sobre a vida de Jacó que ele carregou e talvez até hoje carregue? Aquilo é um enganador, aquilo é um trambiqueiro, aquilo é um Jacó, mas era um homem que tinha promessa de Deus. Se você tem chamada de Deus, não precisa você ficar com arrumadinho, não precisa você ficar com agrado, não precisa você ficar com bajulação, porque Deus te chamou e Ele vai cumprir. Mas Jacó quis fazer do jeito dele e ele sofreu prejuízos. Também diz que nesse momento parece que Deus, sabe da história da escada? Jesus usou aquela história de Jacó, porque somente Deus resolveu esse problema que Jacó carregava, esse problema que o seu próprio irmão disse assim: ele roubou a bênção de mim, que o pai disse: ele roubou a bênção de mim. Só Deus resolveu isso, irmãos, porque a Bíblia diz que naquele momento Deus fez um milagre tão grande que apareceu uma escada e Deus mesmo fez a promessa, porque se aquilo não tivesse acontecido, ninguém acreditava que Jacó era o eterno da promessa. Talvez todos nós aqui estivéssemos pensando: ele roubou a promessa, mas Deus não permite. Por isso que Deus fez aquilo. Quando Jesus está lá, a Bíblia diz que Natanael chega e Natanael está com dúvida, e aí a Bíblia diz que Jesus disse assim: Natanael, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Quem lembra dessa história? Lembra? Quem lembra? E aí Natanael disse assim: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Natanael disse: então tu és o Senhor mesmo, porque tu me viu debaixo da figueira. Ah, o Senhor, por que eu te disse isso? Tu quer maiores coisas tu verás os anjos descendo, subindo sobre o Filho de Deus. Jesus estava fazendo referência àquele sinal que ele deu a Jacó, ou seja, Jesus estava de alguma forma ainda trabalhando, mostrando a chamada, minha chamada é verdadeira, e você vai ver confirmação de Deus, assim como a chamada de Jacó era uma chamada verdadeira. Cuidado para não colocar em dúvida a sua chamada.
diz que José estava lá e ele não se agradou, ele se desagradou com aquilo que Jacó fez. Mas Jacó disse: eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Se Jacó tivesse confiado, se Rebeca tivesse confiado, Deus faria alguma coisa, Deus mudaria aquele quadro, mesmo que fosse no último instante. Deus iria mudar o quadro, não precisava eles fazer o que eles fizeram, bastava ele confiar, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre, porque o Deus que fala é o Deus que realiza. Não precisava fazer nada, era somente esperar em Deus, porque nós servimos a um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Mas José se desagradou, disse: não papai, não é assim não. E aí pegou a mão de Jacó e colocou sobre o outro. Jacó disse: não dá aqui a mão, é aqui mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo, o Deus que eu sigo me mandou, o Deus que eu sigo me orientou. Importa servir a Deus e obedecer a Deus. Não importa, irmãos, ainda que o governador não queira que você seja, se Deus quiser, você vai ser. Não importa a autoridade, porque a autoridade maior é Deus. Ali Jacó estava diante do seu filho, mas estava diante do governador do Egito. Depois de Faraó, quem mandava era José. Mas sabe quem manda de verdade, irmão? Quem manda de verdade é Deus. Quem faz é Deus e quem realiza é Deus. Então, meus irmãos, eu vou aqui, passei alguns minutinhos, peço perdão aos irmãos, mas espere no Senhor, dependa do Senhor e aguarde do Senhor. Ele tem a maneira de trabalhar, o jeito de trabalhar, e Ele sabe como fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus, não é minha, é a palavra do Senhor que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Que Deus, pois, abençoe em nome de Jesus.